E aí, Guerreiro Z? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um personagem que muitos de vocês pediram lá na comunidade. Estou falando de Bardock, o pai de Goku. E aqui fica meu agradecimento a todos os comentários nessa postagem. Nós vamos fazer uma comparação de suas duas versões, a de Dragon Ball Z e a de Dragon Ball Super. Se curtiu a ideia, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas antes de mais nada, segue a vinheta. Não é com o objetivo de vencer que se treina, é para obter controle. Bardock e sua relação com a família. Em Dragon Ball Z, Bardock é mostrado como um guerreiro durão, que não se envolve muito com a família, e ele tem uma postura mais fria, focado nas batalhas e na conquista de planetas. Já no Dragon Ball Super, a gente vê um lado mais humanizado dele, principalmente quando ele decide mandar Kakaroto para a Terra com o intuito de salvá-lo da destruição de Frieza. Mesmo sendo um guerreiro implacável, ele mostra preocupação e carinho pela sua família. A primeira aparição de Bardock no Z é no próprio especial Bardock, o pai de Goku, onde, como eu já havia dito, o Bardock se demonstra um guerreiro mais durão, decepcionado pelo nascimento de seu filho de classe baixa. Nesse filme, ele sofre um ataque letal que faz ele ter a visão do futuro, e assim, fortalecendo o laço entre ele e o seu filho Kakaroto. Sabendo da intenção de Frieza, logo após ver seus amigos morrerem em sua frente, Bardock decide por conta própria enfrentá-lo frente a frente. E o final da história é o que todos sabemos. Frieza lança um ataque extremamente poderoso em direção ao planeta Vegeta e acaba assassinando o Saiyajin. E até aí, não temos mais menção nenhuma durante o anime, apenas em alguns episódios da saga Frieza. Já em Dragon Ball Super, o Bardock ele tem uma relação familiar mais explorada. A gente vê Bardock falando de Raditz e Kakaroto, mostrando uma preocupação mais evidente com o futuro de seus filhos. Essa profundidade adicionada ao personagem mostra um lado mais humano e emocional, criando um contraste interessante com a versão mais fria e calculista do Z. Mas o que eu pensava era, por que diabos o Bardock teria afeto pela sua família e pelos seus filhos? Já que os Saiyajins mencionados em Dragon Ball Z eram como máquinas de matar, cresciam em seus planetas para conquistá-los e depois vendê-los. Uma raça totalmente conquistadora de planetas, comandadas pelo Lord Frieza. Em Dragon Ball Super, ele nos traz uma versão mais aprofundada dos Saiyajins, diferenciando uns dos outros. O olhar de Bardock em Super é totalmente contraditório. Ele parece se questionar a todo momento do que está fazendo. No Dragon Ball Z, Bardock é o próprio semblante do orgulho Saiyajin. Ele, além de ser muito sério, ele não tem compaixão pelos seus inimigos e muito menos demonstra algum carinho pela sua família. E como eu havia falado, após o Bardock sofrer o ataque letal, que por consequência ele iria ter a visão do futuro, ele começa a se preocupar com o destino de Kakaroto. E não muito distante daquele Bardock apresentado em Dragon Ball Super. Ele ainda continua sendo um guerreiro formidável, mas as suas ações são mais ponderadas e reflexivas. Ao invés de ele apenas ser um guerreiro implacável, ele também demonstra uma capacidade de compaixão e empatia, nunca mostrada no Z, especialmente nas interações com Granola e sua mãe. Ah, Dudu, então tu tá dizendo que o Bardock do Dragon Ball Super, ele não é Saiyajin, ele é humano. Tu não entende nada de Dragon Ball. Se acalma, eu sei que tu tá se descabelando olhando esse vídeo, mas se acalma que eu vou te explicar, tá? O Bardock no arco de Granola, em Dragon Ball Super, ele é retratado como um guerreiro que desafia as suas próprias ordens e escolhe salvar o próximo. A missão de Bardock no planeta Serial inicialmente segue o padrão brutal dos Saiyajins, que é destruir e conquistar. No entanto, ao encontrar Granola e sua mãe, ele decide salvá-los, demonstrando um lado inesperado de misericórdia e proteção. Essa atitude contrasta fortemente com a imagem tradicional dos Saiyajins como guerreiros sem piedade e mostra que Bardock possuía uma profundidade moral que não era comum entre sua raça, o diferenciando do resto dos guerreiros Saiyajins. Em Dragon Ball Z, Bardock é lembrado pelo seu confronto direto com Frieza. Mesmo sabendo que sua luta é uma causa perdida, ele enfrenta Frieza com uma coragem inabalável. A famosa cena onde Bardock é obliterado pelo ataque de Frieza é um dos momentos mais icônicos da série. Esse confronto simboliza a resistência e o espírito indomável dos Saiyajins. Em Dragon Ball Super, Bardock já aceitou seu destino. Sua intuição sobre a traição de Frieza e seu esforço para salvar Kakaroto enviando-o à Terra reforçam seu papel como um pai preocupado e um guerreiro estratégico. Embora a luta direta com Frieza não seja tão destacada quanto no Z, sua preparação e as ações preventivas que o toma são igualmente épicas. Mas aí tu me pergunta, tá Dudu, mas qual Bardock se encaixa mais de acordo com a história de Dragon Ball nos apresentada até agora? Bom, tudo aquilo mostrado em Dragon Ball Z retrata que os Saiyajins são uma raça guerreira. Eles não são humanos, pertencem a outro planeta. Então não teria algum motivo para os Saiyajins serem humanizados, a não ser o caso de Goku, que foi criado na Terra. Saiyajins como Rei Vegeta, Bardock, que foram criados sempre em batalhas, não teria por que a sua personalidade mudar de acordo com a situação. Então eu diria que o Bardock do Z é a representação perfeita daquele Saiyajin mostrado em Dragon Ball Z. O Saiyajin destruidor, conquistador de planetas e sem compaixão. Ah, Dudu, mas o Bardock, no filme dele do Z, ele acabou passando por uma espécie de redenção. Ele acabou se importando mais com o destino de filho dele. É aí que tu se engana, meu parceiro. Ele estava deixando nas mãos do filho dele para vingar a raça guerreira dos Saiyajins, que era o que mais importava para ele. Os Saiyajins tinham orgulho de sua raça. Bardock viu, através de sua visão do futuro, como um guerreiro formidável capaz de enfrentar Frieza, diferente daquele Bardock apresentado em Dragon Ball Super, que enviou Kakaroto a um planeta distante para se afastar da destruição de Frieza. Como alguns podem estar confundindo as histórias, Bardock não enviou Kakaroto para o planeta Terra para ele se proteger em Dragon Ball Z. As cápsulas Saiyajins em Dragon Ball Z, elas já eram programadas para irem para planetas distantes, caso o guerreiro fosse de classe baixa, que foi o caso de Goku. Então a pergunta final é:
O Bardock de Dragon Ball Super se distanciou muito daquele que foi apresentado no Z? A resposta é sim, porém, isso foi muito melhor pra complexidade do personagem. A ideia de diferenciar o Bardock dos outros Saiyajins apresentados em Super é muito melhor daquele Saiyajin genérico mostrado em Dragon Ball Z. Ele é a essência do Saiyajin mostrada, e nada mais que isso. Mas não se engane, eu não gosto totalmente da ideia do Bardock ele ser aquele cara mais humanizado. Eu não curto tanto essa ideia. Porém, ele tem mais história do que o Dragon Ball Z. E aí, Guerreiro Z, qual Bardock vocês preferem? Eu quero que vocês lancem essa nos comentários e já vou deixando aqui meu agradecimento, é óbvio, pelo crescimento do canal, graças a vocês. Chegamos na marca de 6.000 inscritos e não seria possível sem o like, o compartilhamento e os comentários de vocês. Muito obrigado, até a próxima, Guerreiro Z, abraço!